Olá! Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje é o último dia, né? Sexta-feira, o último dia da semana que eu tô fazendo a leitura. E agora eu só volto na segunda-feira com a continuação do capítulo 15, porque ele é muito extenso, então eu dividi ele em duas partes. Então vamos lá, vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaremos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os seus inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isto, é pelo
orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos no que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Amém. Eu vou até aqui. E eu quero trazer a essência, né, dessa passagem, que Paulo ele fala aqui, né, sobre um mundo, sobre algo que ainda não vemos, né, que é a glória de Jesus que está preparando para todos aqueles que o amam. Paulo ele passava por todos esses sofrimentos, mas ele sabia que havia algo a mais. Ele estava esperando por algo a mais. Ele estava a esperança dele não estava nesse mundo, não estava limitado nas coisas que ele estava vendo aqui. E isso movia Paulo, ele enfrentava a morte, ele enfrentava seus inimigos. Lá no verso 19, que está dizendo que a nossa esperança em Cristo não pode estar limitada a essa vida. Não devemos nos apegar a este mundo. Eu quero ir com vocês lá em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 20, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e que os ladrões não minam e nem roubam. A maior riqueza que nós podemos ter são as boas obras, são aquilo que nós fazemos para Deus, no reino dele. Em 1 Timóteo 6,18 diz assim: que façam o bem, sejam ricos em boas obras, dispostos a compartilhar e generosos. Amém? As nossas obras, elas não têm o poder de nos salvar, mas elas nos fazem ricos. Podemos partir dessa vida ricos. O nosso tesouro que levamos para o céu são as boas obras. Quando chegarmos lá no céu, o Senhor ele vai trocar as nossas boas obras por galardão. E Paulo sabia disso. Qual era a boa obra de Paulo? Era anunciar a esperança, a salvação, a redenção dos homens através de Cristo Jesus. Nem que ele tivesse que enfrentar a morte todos os dias, mas ele estava na expectativa do galardão que ele receberia. Ele estava na expectativa do prêmio, né, da soberana vocação em Deus, o prêmio que ele ia receber lá no céu. Ele estava com essa visão celestial. Em 1 Coríntios 3, do 13 ao 14, diz: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a esclarecerá, pois pelo fogo se descobre e qual é a obra de cada um. O fogo fará a prova. Se a obra de alguém que construiu sobre ele permanecer, receberá recompensa. Lá em Filipenses 2,16 diz que a nossa corrida e o nosso trabalho não é em vão. E Paulo sabia disso, ele tinha essa consciência, ele estava pensando: não, é para Cristo, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para Cristo, eu vou anunciar o evangelho de Jesus, eu vou lutar por essa causa, porque eu quero ser rico no céu. Ele tinha essa consciência. Você pode escolher a profissão que quiser, mas saiba que através dela deve produzir boas obras para o reino de Deus. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser rico, mas saiba que deve produzir através dele, dessas riquezas, boas obras para o reino de Deus. Tudo que você planejar na sua vida, pense: o que isso pode me servir para produzir boas obras para o Senhor? Não faça nenhuma obra no reino de Deus para se promover, ou por orgulho, né, ou por contenda, senão todas elas serão queimadas. Mas peça ao Senhor para limpar o seu coração e que você tenha as motivações certas. Olhe para o seu lado e veja as necessidades do seu próximo, as necessidades da sua igreja. Aquilo que estiver na sua mão para fazer, faça com alegria, como se fizesse para o Senhor. Lá em Colossenses 3,23 diz: tudo o que fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. E dessa forma, quando o Senhor nos chamar, iremos ricos e poderemos trocar tudo por galardão. Em 1 Coríntios 2,9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles
que o amam. Amém? Olha para o lado, vê as necessidades das pessoas, olha para a igreja e fala, não, Senhor, me dá a condição de fazer algo bom para a tua obra, de pregar o teu evangelho, de consolar as pessoas, de trazer, sabe? Fica assim caçando coisa para fazer para Deus, mas com o coração livre, não para se promover, mas para Deus. Senhor, eu quero fazer para ti, Senhor, tira toda a intenção mal do meu coração, Senhor, em nome de Jesus, eu quero produzir boas obras. A Bíblia diz que até um copo de água que damos para alguém, tudo isso vai ser contado, toda a sua obra boa vai ser contada. Viu necessidade de alguém, sabe? Junta com outra. Olha, você tá vendo? Fulano não tem um sapato, tá com um sapato rasgado, fulano não tem roupa, fulano não tem o que comer. Vamos juntar aqui. Faça, meu querido, faça. Essas obras não vão te salvar, mas vai te fazer um homem rico para com Deus. Isso é maravilhoso, amém? Que possamos subir para a glória cheios de boas obras, amém? É isso que eu desejo para você, é isso que o Senhor deseja para nós. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nos dê a motivação certa, nos ensina a fazer as coisas certas, como tu gostas, Senhor, para o teu prazer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda o nosso coração, tira todo o mal que há em nós, todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, mas que possamos te servir em humildade, em amor, servir ao próximo em amor, Senhor, para que possamos subir e levar todas essas obras maravilhosas que o Senhor está nos dando a oportunidade de juntarmos aqui, porque esse é o tesouro que vamos levar, Senhor. Eu te agradeço e te louvo por tudo, porque tu és um Deus de amor, um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.